Beleza? Então esse seria o processo. Dentro da evaporação, nós podemos tratar um assunto interessante que nós chamamos de pressão máxima de vapor. Um líquido está ali, dentro de uma superfície, dentro de um recipiente. O normal é que vimos isso, né? Essas partículas, essas moléculas do líquido, elas estejam com uma força de coesão, não tão forte, mas tem. Algumas estão já na fronteira e é normal que algumas delas escapem e vão pro ambiente. Algumas moléculas escapam. Mas, Thiago, assim, sem estar sem graus, sim, a gente viu lá em cima a evaporação. A evaporação não tem nada a ver com temperatura, tem a ver com essa força sendo quebrada. E ali é mais fácil. Então, acontece. Por isso que quando você chega perto de alguma substância, você consegue sentir o cheiro. São partículas daquele líquido que estão conseguindo sair e chegar nas suas narinas. Isso acontece. Tem o processo da vaporização aí. Mas é um processo que fica na vaporização, condensação. Vaporização, condensação. Então, uma parte do líquido do gás volta a ser líquido, uma parte do líquido é gás, até que chega a um equilíbrio isso aí. E nesse ponto de equilíbrio é que nós chamamos de pressão máxima de vapor, que é um momento em que essa pressão do gás que está acima do líquido estabiliza ele. Beleza? Só que essa pressão máxima pode ser alterada. Ou seja, quanto menos pressão eu tiver aqui em cima, mais vapor vai ser produzido. Deixa eu colocar aqui um gráfico para vocês de um vapor de água. Ó, nós sabemos que a água vira vapor a 100 graus Celsius. 100 graus Celsius está bem aqui? Ó, deixa eu trocar de caneta para ficar melhor. Uma azul. 100 graus Celsius corresponde a uma pressão de 760, olha essa unidade de pressão aqui, milímetros de mercúrio. Milímetros de mercúrio, HG é o símbolo do mercúrio. Esse seria uma temperatura, uma pressão, um nível de pressão ao nível do mar, certo? Então bem aqui embaixo, vamos dizer. Só que à medida que nós vamos subindo, tipo numa montanha, tem menos atmosfera em cima da gente, ou seja, tem menos pressão. Então, à medida que eu for diminuindo essa pressão, olha o que acontece. Se eu estiver num lugar que a pressão for 400, é possível que a água entre em ebulição com 60 graus Celsius. Se eu tiver pouca pressão. Então, no alto de uma montanha, é possível que muita água evapore só de estar no ambiente. Oh, que legal, né? Só que olha o contrário. Em 120 graus Celsius, em 1000 milímetros de mercúrio, uma pressão alta, a água só entra em ebulição em 120 graus Celsius. Olha, muita pressão, a água vai ter dificuldade para evaporar. Ela vai precisar não mais agora alcançar 100 graus Celsius, mas 120. Essa é a ideia da panela de pressão. Porque a pressão ela acaba mudando a temperatura de ebulição. Olha o que seria ebulição. Ponto de ebulição é a temperatura na qual a pressão máxima de vapor de um líquido iguala-se à pressão da atmosfera, ou seja, do ambiente. Temos vários gráficos aí. Ó, dá para perceber que o éter etílico ele evapora com pouca temperatura. Olha, a mesma comparação com a da água. Da água é 100, né? Tá bem aqui, a 760 milímetros de mercúrio. Mas com menos ainda, o álcool etílico ele já evapora. O éter, menos ainda, olha. Uma temperatura entre 20 e 40 ele já evapora. Então isso aqui vai mudar. Não lembro se eu não coloquei a panela de pressão aqui, mas tá bom. O que acontece com a panela de pressão? Quando estabelece aquele invólucro dentro da panela, não aumentando, ou aumentando a pressão, porque o gás expande tanto que fica muita pressão. Aí a água não evapora com 100, evapora com 120, 130, sei lá. Ou seja, é muito calor
lá dentro, ainda líquida, sendo passada para o alimento que está lá dentro. Por isso que é mais rápido. Você tem alguma tabela no seu livro didático, se você quiser ver a que temperatura ou quanto tempo demora o cozimento de alguns alimentos dentro da panela de pressão? Faça essa pesquisa lá, tá? Outra mudança de estado é a fusão ou solidificação, né? Então a fusão nada mais é do que a passagem de líquido para sólido, enquanto a solidificação é a passagem do líquido para sólido. Ó, você tem um gráfico aí um pouco parecido com o outro, mas o outro ele sai do zero, né? Ó, perdão, nem todos saem do zero, mas esse aqui é a de evaporação ou liquefação. Beleza? Então, à medida que a temperatura, que a pressão vai aumentando, eu preciso de uma temperatura um pouco maior para que essa fusão ou solidificação aconteça. Deixa aqui, eu acho que aqui não tem nada de fora do comum, mas tem alguns efeitos que de repente você não conheça. Primeiro seria o regelo. O que seria o regelo? Se eu tenho um gelo e aplico pressão nele, eu forço ele a virar líquido. Então, tipo assim, se você uma pista de patinação, o patins da patinação do gelo, ele é muito fininho. Então, quando ele passa em cima do gelo, a gente consegue perceber pela pressão que o patins, que é muito fininho, então a pressão é alta, ela vira líquido. Mas logo depois que o patinador passou, como a temperatura ao redor ainda está abaixo de zero, aquela água regela. É o processo do regelo. Essa figura que a gente colocou aí é para explicar o deslizamento, né, no alto das montanhas. Então é uma neve muito acumulada, só que a pressão de neve é tão grande que a base da neve ela liquefaz. Ela foi forçada, mesmo abaixo de 0 graus Celsius, foi forçada a virar água. E aí ele descola e tem todo o processo. Tem uma experiência bem interessante de um físico. Ele pegou uma barra de gelo, um arame e colocou dois pesos nas bordas. Então a barra de gelo, ele passou o arame aqui forçando. A pressão era tão grande que o arame ele foi abrindo caminho no gelo. Mas à medida que ele abriu o caminho, em cima não tinha mais pressão, ele refazia o gelo. Então o arame ele percorreu por dentro do gelo, fazendo pressão embaixo, liquefazendo, abaixando, aqui em cima voltando a virar gelo. E atravessou. O nome dessa anomalia, vamos dizer assim, é regelo. Outra anomalia também interessante é a sobrefusão. O que seria a sobrefusão?